Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na sala silenciosa e espaçosa do Clube de Xadrez de Nova York, as paredes estavam repletas de retratos de antigos campeões, e o tic-tac dos relógios pontuava o pesado silêncio. Uma pequena multidão se reunirá para assistir à partida anual entre o renomado grande mestre Alexander Crane e um misterioso desafiante. Ninguém esperava ver uma mulher comum entrar, vestida com um casaco simples e carregando uma bolsa gasta. Seus cabelos castanhos levemente despenteados e os óculos de armação fina lhe davam ares de professora de biblioteca, e não de uma jogadora capaz de desafiar uma campeã mundial. Ela se sentou à mesa central, com as mãos repousando delicadamente sobre o tabuleiro de xadrez. Com licença, posso jogar uma partida contra você? Perguntou ela com voz calma, porém confiante. Os espectadores reprimiram o riso nervoso. Crane, surpreso, mas divertido, sorriu. Muito bem, então vamos fazer rápido. Ela estudou o tabuleiro com intensa concentração e, sem hesitar, fez seu primeiro movimento. Um simples movimento de peão, e no entanto, algo naquela abertura fez a assembleia estremecer. Os especialistas ao seu redor murmuraram: é impossível. Essa primeira jogada, aparentemente comum, escondia uma estratégia tão audaciosa que contrariou todas as previsões. Alexander Crane, conhecido por sua compostura, franziu a testa. Ele acabará de perceber que por trás daquela aparência discreta, residia uma mente tática extraordinária. Em poucos minutos, o que parecia ser uma simples partida de xadrez entre um grande mestre e uma desconhecida se transformaria em um duelo mental onde cada movimento poderia surpreender, chocar e redefinir tudo o que todos pensavam saber sobre o jogo, e sobre a mulher comum que acabará de entrar para a história. O salão estava silencioso, cada respiração parecia se misturar ao murmúrio distante dos espectadores. Alexander Crane, um grande mestre renomado por seu domínio das aberturas clássicas e suas táticas formidáveis, olhava para o palco com uma mistura de curiosidade e incredulidade. A mulher comum, sentada em frente a ele, inclinou levemente a cabeça, seus olhos castanhos fixos nas peças como se elas estivessem falando uma língua secreta. Ela não se moveu imediatamente, deixando Crane analisar a posição. Mas quando ele fez seu primeiro movimento ofensivo, ela respondeu com um simples deslizamento de peão, um gesto que poderia ter passado despercebido. Não fosse a mudança radical na posição do tabuleiro. O que sussurrou um espectador atrás deles. Crane franziu a testa. Ele nunca tinha visto uma abertura como aquela. Todas as possibilidades que ele considerará já haviam sido neutralizadas antes mesmo que ele pudesse desenvolvê-las. Cada peça que ele movia parecia cair exatamente onde poderia ser contra-atacada. Os murmúrios na sala aumentaram. Quem é ela? Será que ela é um prodígio escondido? A mulher comum permaneceu impassível. Seus dedos tocaram um cavaleiro, fazendo-o saltar para o centro da batalha. Os espectadores prenderam a respiração. Alexander Crane sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua reputação de estrategista invencível estava sendo desafiada, e ele percebeu que nunca havia enfrentado uma oponente como ela. Naquele momento, um jovem espectador tímido ousou sussurrar: Eu acho que ela é uma campeã, mas ninguém sabia disso. Crane, geralmente tão autoconfiante, esboçou um sorriso leve e forçado. Muito bem, disse ele, sua voz revelando um toque de nervosismo pela primeira vez. Vamos jogar isso a sério. E assim o jogo realmente começou. Cada movimento da mulher comum frustrava os planos mais meticulosamente calculados de Crane. A plateia estava atônita. Os especialistas cochichavam entre si, tentando analisar a improvável sequência de movimentos que se desenrolara desde o primeiro passo. Em poucos minutos, ela não só tomou a iniciativa, como parecia estar 2, talvez até 3 lances à frente, antecipando cada reação do grande mestre. O que começara como um simples desafio já se anunciava como um confronto lendário. Quando Crane cometeu um pequeno erro, um erro que ele jamais imaginaria que aconteceria diante de tantas testemunhas, ela sorriu levemente, mas não com arrogância. Era um sorriso discreto, o sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo desde o início. A sala inteira prendeu a respiração. O primeiro xeque-mate acabará de ser colocado no tabuleiro de xadrez, e ninguém ainda sabia que aquilo era apenas o começo. O murmúrio na sala continuava a aumentar. Os espectadores, inicialmente intrigados, estavam agora cativados. Cada um de seus movimentos parecia quase previsível apenas para ela, mas completamente desconcertante para Crane. As peças se moviam pelo tabuleiro de xadrez como se obedecessem a uma coreografia secreta.
Alexander Crane, geralmente impassível, começou a suar. Sua mente repassava todos os cenários possíveis, mas sempre se deparava com uma estratégia que jamais havia considerado. Aquela mulher que ele inicialmente confundira com uma mera amadora, possuía uma intuição extraordinária. Enquanto ele hesitava, ela colocou a mão na torre, fez um gesto preciso e quase murmurou para si mesma: "Preparem-se." O espectador atrás dela, um senhor idoso apaixonado por xadrez, franziu a testa. Ele já tinha visto gênios na vida, mas nunca uma abertura como aquela. Essa garota, ou mulher, conhece Crane como se ele estivesse jogando contra si mesmo. Crane, sentindo o laço apertar, ergueu-se ligeiramente, tentando quebrar a concentração da adversária. Mas todas as tentativas falharam. A mulher comum nem sequer olhou ao redor. Sua atenção estava voltada exclusivamente para o tabuleiro de xadrez e as linhas invisíveis que ninguém mais conseguia ver. Em um dado momento, ela fez uma jogada ousada, aparentemente improvável, movendo um peão em um aparente sacrifício. A plateia prendeu a respiração. Crane, surpreso, hesitou, mas então percebeu que aquele sacrifício abria um caminho estratégico que ele jamais havia considerado. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Foi então que um observador mais atento notou algo estranho. A mulher usava um pingente discreto, dentro do qual havia uma pequena fotografia amassada de um tabuleiro de xadrez com anotações. Como se ela estivesse praticando há anos nas sombras, em segredo. Mas quem era ela realmente? De onde ela viera? Conforme o jogo avançava, o grande mestre começou a entender. Ela não era apenas talentosa, ela conhecia certos aspectos de sua estratégia pessoal. Aqueles que ele sempre mantivera em segredo para seus torneios internacionais. Alguém a havia preparado para este momento. Mas quem? A tensão aumentou a um ponto quase insuportável. Os lances se sucediam rapidamente e cada peça movida parecia reescrever a história da partida em tempo real. A plateia estava cativada, alguns espectadores sussurrando: essa mulher poderia vencer qualquer um, até mesmo Crane. E num canto da sala, um fotógrafo capturou a expressão de Crane. Pela primeira vez, o grande mestre parecia incerto. Seu instinto lhe dizia que aquele jogo não era apenas um jogo. Era um confronto que revelaria um segredo que a mulher comum sempre protegera. O capítulo termina com essa tensão palpável. O mistério da mulher e seu incrível talento pairam no ar, prontos para surpreender o mundo inteiro no próximo passo. A atmosfera na sala era eletrizante. Os espectadores prendiam a respiração a cada movimento, incapazes de desviar o olhar. Alexander Crane, geralmente o mestre absoluto do xadrez, sentiu pela primeira vez a pressão de jogar contra alguém que parecia antecipar cada movimento seu antes mesmo que ele pensasse nele. A mulher comum, sentada calmamente, moveu sua dama com precisão cirúrgica, colocando Crane em uma situação que nenhum manual de xadrez poderia ter previsto. Os espectadores murmuraram: é impossível. Ela está jogando como se soubesse toda a partida de antemão. Crane respirou fundo. Sua mente estava a mil. Ele começou a analisar não apenas o tabuleiro de xadrez, mas também o comportamento de sua oponente. Cada piscada de seus olhos, cada leve movimento de seus dedos parecia pronunciar a próxima jogada. Ele compreendeu que ela não estava apenas brincando com as peças, mas com a própria intenção de seus pensamentos. Em certo momento, ela fez uma jogada ousada, sacrificando um bobo da corte para abrir uma linha de visão direta para o rei de Crane. A sala prendeu a respiração. O grão-mestre hesitou, incrédulo com a aparente generosidade daquele sacrifício. Contudo, após alguns segundos de cálculos frenéticos, ele compreendeu a lógica por trás do gesto. Uma armadilha sutil, porém inescapável, arquitetada para testar sua capacidade de manter a lucidez sob pressão. Enquanto respondia, seus olhos pousaram no pingente que a mulher usava. Ele notou a pequena imagem de um tabuleiro de xadrez com anotações, e um pensamento lhe ocorreu: ela estudou minhas partidas. Todas as minhas partidas. A revelação fez seu coração disparar. Aquela desconhecida não era apenas talentosa, ela conhecia seu estilo melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E Crane compreendeu que o duelo era mais do que um simples jogo. Era um confronto entre duas mentes igualmente estratégicas, um embate que colocaria à prova o orgulho e a genialidade de cada uma. Enquanto as peças continuavam a se mover com precisão mortal, a plateia acompanhava cada lance atentamente. Especialistas em xadrez que pensavam já ter visto de tudo se entreolhavam, sem conseguir compreender como uma única pessoa podia manipular o jogo com tamanha maestria. Finalmente, após uma jogada ousada da dama, Crane congelou. A dama estava em posição de xeque-mate, mas a plateia só conseguia ver um jogo sutil de proteção e ameaças simultâneas.
O grande mestre percebeu que aquilo não era mais apenas um jogo, era um teste de paciência, intuição e coragem. A tensão atingiu seu auge quando Crane murmurou quase para si mesmo: "Quem é você de verdade?" A mulher, sem levantar os olhos, esboçou um sorriso leve e misterioso, como se tivesse acabado de revelar que o verdadeiro confronto ia além do xadrez. O capítulo termina com esse suspense. O público aguarda o próximo movimento, e Crane agora sabe que não está enfrentando apenas um oponente talentoso, mas alguém que guarda um segredo capaz de mudar o rumo deste jogo, e talvez de sua vida. O silêncio na sala era quase palpável, quebrado apenas pelo tic-tac dos relógios. Alexander Crane, com um rosto tenso de esforço e concentração, não conseguia desviar os olhos do tabuleiro de xadrez. A mulher comum, sempre calma, deixava seus dedos roçarem as peças como se fossem instrumentos musicais, e não peões em um tabuleiro. Então ela fez um movimento que causou um arrepio em toda a plateia. A dama deslizou com precisão perfeita, colocando Crane em uma posição inevitável de xeque-mate. O ar parecia vibrar ao redor do tabuleiro de xadrez. A multidão se levantou em uníssono, incapaz de conter a emoção. Crane, atônito, empurrou a cadeira para trás ligeiramente. Olhou para ela e viu algo que o paralisou. O pingente dela refletia a luz, revelando um pequeno bilhete manuscrito. Não era apenas uma foto de um tabuleiro de xadrez com anotações. Era um diário de estratégias que ele havia usado em torneios anteriores. Alguns de seus segredos mais bem guardados. Todos na sala então entenderam. Aquela mulher não estava apenas brincando. Ela havia estudado Crane como ninguém jamais havia feito. E todos se perguntavam: como uma pessoa comum poderia ter tido acesso a tantos detalhes confidenciais? Com um leve sorriso, ela ergueu os olhos e disse em voz suave, porém firme: "Eu não sou uma pessoa comum. Eu sou aquela que você não esperava." Um silêncio atônito se seguiu às suas palavras. Alguns espectadores trocaram olhares incrédulos, enquanto outros perceberam que acabavam de presenciar um feito que entraria para a história. Crane, por sua vez, sentiu uma mistura de admiração e choque. Pela primeira vez, ele havia encontrado alguém capaz de superar seu gênio estratégico. Então, num gesto final e dramático, ela moveu a última peça. Checkmate. O jogo havia terminado. Aplausos irromperam, mas Crane permaneceu sentado por um instante, encarando o tabuleiro de xadrez e a mulher que acabará de derrotá-lo. Ele sabia que tinha acabado de presenciar algo excepcional, mas ainda não conhecia a história por trás daquele talento extraordinário. Enquanto a multidão comemorava a vitória, ela se levantou calmamente e dirigiu-se à sala. Às vezes, o comum é apenas uma fachada. A verdadeira força vem da paixão, da paciência e da coragem de enfrentar o que ninguém acredita ser possível. Crane, impressionado e humilde, estendeu-lhe a mão. O público, ainda em choque, compreendeu que aquela partida não tinha sido apenas um duelo de xadrez, mas a revelação de um gênio oculto e de uma coragem extraordinária. E quando ela saiu da sala, alguns sussurraram: "Quem é ela?" Ninguém sabia ainda, mas uma coisa era certa: o mundo acabará de conhecer alguém inesquecível.